cada nova tecnologia que chega, a gente tem aí o quê? Um motivo a mais para se preocupar com os nossos filhos. Uma foto que estava ali inocente nas redes sociais, que a sua filha posta nas redes, é usada por amigos, entre aspas, para uma covardia dessa. Então, vamos bater um papo sobre esse assunto? Vem cá, participa com a gente. No nosso estúdio, eu recebo o professor Otávio Lube, especialista em segurança da computação, professor da FAESA. Obrigada pela sua participação. Luciana Infantini, que é psicóloga. Muito obrigada, Lu, também pela sua presença. E a gente também recebe aqui o doutor Felipe Maciel, que é advogado, e vai explicar sobre esse caso. A gente está falando de adolescentes. Mas quanta maldade, quanta covardia, doutor, teve por trás disso com mais de 20 meninas, um grupinho de amigos que fez isso, né? Como que isso se desdobra a partir de agora? Eles, na verdade, eles não cometem crime, né? No ECA, eles praticam ato infracional, que é aquela conduta de crime ou contravenção penal. A investigação, nesse caso, eles buscam investigar se realmente foi só um grupo de amigos ou se teve outros envolvidos, como foi toda a dinâmica e se tem, além da simulação, se tem outros crimes envolvidos. Porque, querendo ou não, essas jovens acabam ficando abaladas e tem esse temor de até ir para a escola, querem trocar de escola, e isso acaba ocasionando vários outros tipos de crimes, não só a simulação daquele ato. Então, por isso que ocorre a investigação, para ver se realmente foram só os alunos, se eles tiveram auxílio de maiores também, e se são só aquele crime de simular, que é a simulação que eles fizeram, porque tem até a questão da divulgação, tem a questão da difamação, porque, querendo ou não, eles estão difamando a imagem das amigas. E os pais são ouvidos porque, querendo ou não, os pais podem ser responsáveis civilmente pelos atos praticados pelos filhos. Então, vamos lá. Ato infracional. Explica para o pessoal de casa o que na prática isso quer dizer. Esses jovens aí, esses adolescentes podem responder isso de que forma, então, na prática? Então, não se falam pena, falam medidas, medidas para menores que são diversas, dentre uma advertência até uma internação. Tem pena prestação de serviço à comunidade, tem semi-liberdade, que eles ficam fiscalizando durante um período, como está aquele adolescente. De não poder sair de casa, por exemplo, de ter horário para voltar? Eles têm horário para voltar, horário para sair, tem uma vida teoricamente normal, mas é sob a vigilância do judiciário. E aí, com os pais, o que pode acontecer com os pais? Então, criminalmente, não se tem, a não ser que tenha sido auxiliado por um pai, por isso que tem a investigação. Mas, civilmente, sim, todo ato praticado por um menor, os pais automaticamente são responsáveis civilmente. Uma indenização pelo dano moral sofrido ou qualquer outro tipo financeiro ou civil, os pais respondem diretamente. E é por isso que a gente precisa muito prevenir, evitar que casos assim aconteçam. E isso só vai ser efetivado de que forma? Se a gente conversar com os nossos filhos, né, Lu? Acho que a gente precisa ter um diálogo aberto, principalmente para quem é mãe de menino, que isso não é coisa que se faça, né? É preciso ter esse diálogo com os filhos, principalmente, né? Boa tarde, Roberto. Boa tarde. Com certeza, né? O diálogo é fundamental, mas isso fala de algo um pouquinho mais profundo, que é a questão dos próprios valores que têm que ser cultivados na família desde sempre. Então, o que será que esses meninos viram desde pequenos? Será que ficaram muito soltos, muito livres? Será que os pais estavam acompanhando a educação? Eu acho que são coisas para a gente se pensar, porque o diálogo ele vem dentro de um sistema familiar que é importante para a formação do indivíduo. Então, que sistema é esse? A gente começa a se questionar também, né? A que ponto estão sendo invadidos pelas redes sociais e os pais não estão vendo e esses abusos vão acontecendo? Porque, assim, vai causar trauma para o resto da vida dessas meninas. Porque não adianta falar assim, são fake. Imagina o alcance das redes sociais, Roberta. Isso, assim, até elas não vão conseguir falar com todo mundo, é fake, explicar. Muitas pessoas vão achar que é real, é o rosto delas, né? Então, é um estrago muito grande. Sem contar que essas alunas,
elas, à medida que elas foram recebendo essas imagens, né, na sala de aula, muitas estavam ali no momento de sala de aula, chegaram, abordaram o professor e falaram: professor, olha só o que estão fazendo comigo, o que estão fazendo com minha imagem. A postura do professor nesse momento foi de zero empatia, de falar: isso é apenas uma montagem, senta lá, depois você vai resolver. Né? Imagina o trauma, 2 vezes que essa menina passa. Nesse caso ali, ela teve uma sensação de impotência muito grande, de querer resolver, buscar ajuda e não ser ajudada, né? É desesperador. É desesperador. E as imagens vão tomando uma proporção na internet, a cada segundo vão tendo um alcance ainda maior, né, professor Otávio? Obrigado pela sua participação. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Eu fico, assim, perplexo, eu chego a ficar até arrepiado. Eu não sei nem por onde começar, né? De uma sequência de desastres, né? De ações que foram tomadas, e com isso a gente tem uma noção do impacto na vida que a gente está vendo no nosso dia a dia das ferramentas de inteligência artificial e dessas soluções de inovação, que são soluções grandiosas, podem ser utilizadas para transformar a nossa sociedade, mas também podem ser utilizadas, infelizmente, por um mal maior ainda, né? São coisas que você pode ver que vai influenciar aí na vida e nas relações dessas jovens pelo resto da vida delas. Elas vão, com certeza, precisar ser acompanhadas e, além de tudo, de ver a falta de empatia e, principalmente, a conduta ética do processo, né? Um dos maiores desafios hoje, quando se fala de inteligência artificial no mundo científico, é justamente sobre a ética na inteligência artificial. Como que esses jovens aprenderam a fazer isso? Hoje nós temos ferramentas de inteligência artificial que ensinam a fazer isso. Aí, obviamente, a gente entra no debate. Mas se você pedir diretamente para fazer isso, a ferramenta de inteligência artificial vai falar que ela não pode te ensinar a fazer. Mas aí o que o jovem faz? O jovem é malandro e fala: mas e se eu quisesse fazer o que nós chamamos de uma deepfake, que foi exatamente o que aconteceu? Eu vou substituir o rosto de alguém que eu conheço numa outra imagem. Eu consigo fazer isso como? Nossa, se esse termo for buscado no Google, nas lojas de aplicativos, a gente vai ver que existe uma grande facilidade e foi provavelmente assim que esses jovens fizeram essa, acredito eu, né, quero acreditar que foi uma brincadeira na cabeça deles, né, que infelizmente não tem nada a ver com brincadeira, mas claro, precisa ser investigado, porque também existem redes internacionais de tráfico de informações. Essas imagens elas podem estar sendo enviadas inclusive para fora do país, porque hoje a gente também tem um fluxo de informações muito grande nesse sentido e uma facilidade muito grande de se pagar por isso, aí, utilizando meios como criptomoedas e outro tipo de coisa. Então ainda acho que carece um pouco a investigação para saber se não chega nesse ponto. E aí tem muita gente em casa pensando assim: mas meu filho não sabe fazer isso não, e ele nem teria coragem de fazer, é o que a gente pensa, né? Mas a gente está falando de adolescentes aí de 14, 15, 16 anos daí para mais e que são ousados e que conhecem muito mais que a gente todas as ferramentas que estão aqui disponíveis no celular, na internet. Olha só, agora a gente vai conversar com a dona Marta. Gente, a filha dela também já foi vítima de crime na internet. E ela vai contar para a gente agora como que foi isso. Obrigada, dona Marta, mais uma vez pela confiança no nosso trabalho. Uma boa tarde para a senhora. Ei, boa tarde, tudo bom? Tudo jóia. Como é que está sua filha, né, primeiramente, depois de tudo que aconteceu? Como é que ela está hoje? Então, hoje, graças a Deus, ela está bem melhor, né? Porque ela tem uma mãe, tem suporte, né, em casa com ela. Mas é uma situação muito crítica, né? Isso que fazem hoje em dia. Porque a rede social, a gente tenta usar ela para coisas boas. Mas, infelizmente, por trás das câmeras, né, por trás ali do celular, do computador, existem muitas pessoas cruéis que usam esse meio para poder fazer maldade com outras pessoas. Que é igual esse caso aí, né, que está sendo comentado, e no caso dela também. E o que mais machuca, eu acho, a pessoa que é a vítima, porque hoje em dia a sociedade ela quer colocar a vítima como vilão, né? As pessoas querem julgar. Como no caso de um estupro, por exemplo. Na maioria das vezes, as pessoas não querem ver que a pessoa sofreu ali um abuso. Ela quer falar: porque você estava com roupa curta, porque você chamou atenção, por N motivos. As pessoas querem mudar o sentido de tudo e colocar a vítima como um culpado.
E acaba que isso tem passado despercebido em muitos casos, entendeu? As pessoas têm se calado, as pessoas têm medo de denunciar, as pessoas têm medo de falar. Quantos casos como esse, como o da minha filha, já deve ter acontecido e nem mesmo chega até ninguém, principalmente até os jornais, porque as pessoas hoje em dia andam com medo de tudo. Na verdade, o cidadão de bem, trabalhador, honesto, digno, ele vive preso. E, infelizmente, hoje a gente vive preso dentro dos nossos lares. A rede social é o único meio que os nossos filhos têm acesso, porque às vezes você não pode estar numa praça, você não pode estar no shopping, porque é muita crueldade, né, solta. Então, às vezes, o único meio que eles vão ter de fazer alguma coisa é se comunicar, né, pela rede social, e aí acaba que sofrem esses abusos, pegam fotos, igual fizeram com a minha filha, né, pegou fotos dela, criou um novo perfil, ficou vendendo pornografia, e ela só tinha 16 anos. Então, assim, graças a Deus a gente conseguiu descobrir isso através de uma pessoa. A pessoa também se passou até por um, digamos que cliente, né, para ver o que teria lá o que teria lá de documento, de foto, seja lá do que for para ele ver, né, de vídeo, e aí a pessoa falou que se ele fizesse um Pix, teria mais coisas, né, que mostraria fotos bem pornográficas mesmo, que não teria dela, mas, né, eles fazem tudo, né, pega uma foto de um jeito e transforma em diversas maneiras. Então, assim, é muita crueldade, né, e infelizmente eu não vejo as pessoas lutarem tanto por essas causas, sabe? Eu acho que há um certo descaso também. E Como na eu disse no época, dona começo. Marta, na época sua filha tinha 16 anos quando isso aconteceu, né? Como é que ficou Sim. a cabeça dela? Ela ficou bem chateada, bem mal, né? A gente registrou, foi na Delegacia de Crimes Cibernéticos, registrou ocorrência. Até então, ninguém nunca me retornou sobre isso, eu não sei até hoje quem é, mas também não interessa saber quem é. O que importa é a maldade que fez, né? Ela ficou envergonhada, por exemplo, na hora de ir para a escola, de se encontrar com os amigos? Sim, com certeza, ficou envergonhada. Eu fiquei pedindo para ela trancar o perfil dela, né, do Instagram por enquanto. Só que também, assim, as pessoas, ela falou uma coisa que eu parei para refletir. Poxa, mãe, eu não posso ser quem eu sou, não posso fazer o que eu gosto porque tem alguém mal por trás da câmera que vai usar alguma foto, algo meu para fazer maldade. Então é isso que eu falei no início, né? A gente tem que ficar presa e à mercê da maldade humana, porque você não pode fazer nada mais. E nós, né? mães, sofremos, né? Nós, mães, sofremos juntos, né? Juntas com os nossos filhos, de ver a tristeza, a vergonha que elas passam e como que elas vão se reerguer para continuar seguindo a vida. É complicado. Agora, teve uma fala sua, dona Marta, que me chamou a atenção. Eu entendo seu sentimento de mãe de querer a distância da sua filha, dessa pessoa que teve essa maldade. Mas você falou assim, não me interessa saber quem foi. Mas a gente precisa levar esses casos adiante. É por isso que a gente trouxe aqui no estúdio o doutor Felipe. Eu digo assim, não me interessa eu saber, mas eu queria muito saber que houve punição, entendeu? Pela justiça, pela lei. Isso aí, por isso que a gente trouxe aqui o doutor Felipe, que ele vai explicar pra gente agora se é possível localizar essas pessoas, de que forma. Aproveita também aqui a presença do do professor Otávio Lube para explicar como que a justiça também abraça a ciência da computação, os especialistas em internet, para encontrar esses criminosos. Sim. Pode continuar, doutor. A investigação criminal, ela tem vários percursos. De onde sai, onde a pessoa cria esse crime e aonde a pessoa chega no destinatário final, que é a internet, ou a um terceiro, como foi o caso da senhora ali. Quando já se sabe quem é o criminoso ou se suspeita de como é o caso dos adolescentes, é mais fácil fazer uma perícia, identificar que realmente saiu dos computadores deles, que é feito buscas dos objetos, celular, computador. Só que quando é inverso, você tentar descobrir quem realmente passou, é possível, mas não é uma tarefa fácil e rápida. Demanda muito tempo, que às vezes com a quantidade de processos e procedimentos na delegacia, acaba postergando e, dependendo do tempo, o criminoso consegue se esquivar por causa da demanda e o alto custo que ocasiona conseguir chegar
a ele. E o triste, professor Otávio, é que a cada segundo essas imagens vão ganhando novas proporções e se espalham com uma velocidade enorme na internet, né? Mas deixam rastros, né? Exatamente. Tudo que você cria de registros digitais, eu gosto muito de falar que eles estão lá e deixam os seus indícios, né? Então, se essas imagens, por exemplo, elas são trafegadas numa rede social, aquela rede social tem registros dos endereços de máquina, né, dos computadores e por onde aquelas imagens passaram. Inclusive, a gente recentemente teve um debate muito profundo, né? A gente começou a falar bastante sobre fake news, né, e propagação de fake news que está diretamente relacionada a esse tipo de caso. E sim, nós temos tecnologia e as empresas possuem registros que nos permitem chegar aí aos autores desse tipo de crime. Que o doutor Felipe acabou de colocar, e é uma coisa que a gente precisa levar em consideração, inclusive considerando a fala da mãe, que é plausível, é que o contingente de pessoas para fazer esse tipo de investigação, ele é muito pequeno para a quantidade de casos que estão surgindo. E o que chama a atenção é que os criminosos, eles vão evoluindo. E a gente não pode ficar para trás. A gente também precisa evoluir nas nossas ferramentas e nas nossas punições para que a gente consiga combater esse tipo de crime. Não dá para a gente normalizar uma situação dessa. Perfeitamente. E a gente tem que combater e tem que exigir políticas públicas que combatam. Então, é muito complicado falar sobre isso, mas quando a gente fala de redes sociais, a gente começa a ver no mundo um movimento de regulamentação. Ou seja, as redes sociais também são responsáveis por esse tipo de conteúdo que é publicado nelas. A gente já começa a ver, por exemplo, a legislação da Europa que diz que, nesse tipo de caso, quando acionadas, se as redes sociais não tomarem nenhuma medida para ajudar a investigação ou para, por exemplo, excluir esse tipo de perfil ou fazer qualquer tipo de rastreio, elas podem ser, inclusive, multadas. E isso é muito importante, porque as redes sociais, elas estão ali promovendo o meio por onde esse crime está acontecendo. E a gente vê isso no dia a dia. Quantas vezes a gente não está ali no nosso Instagram e muitas vezes até um golpe, ele é notificado ali para a gente como uma propaganda, como um link patrocinado, porque a pessoa está pagando. Então é muito importante a gente atentar em relação a isso e exigir políticas públicas que direcionem para esse tipo de caso. E só para explicar para o pessoal de casa como que isso está sendo feito com uma grande facilidade e convencimento mesmo, não é aquela montagem mal feita, não. O professor Otávio fez uma montagem minha, usando a inteligência artificial, não é isso? Explica aí para o pessoal de casa. Olha só, eu virei, é uma mistura de Roberta Salgueiro com... Fala aí, professor. Ivete Sangalo. É uma Roberta Sangalo, né? Ou Ivete Salgueiro. Isso aí, olha, é a mistura. E é perfeito, né? Assim, a gente vê que realmente parece uma terceira pessoa, né? O interessante de falar sobre esse caso, Roberta, é que isso foi feito com um aplicativo que pode ser encontrado... Essa sou eu também? Sou eu? Esse é o seu rosto aplicado em outra pessoa, em outra máscara. Ou seja, se quiser colocar um outro corpo ali também, um outro corpo nu, passa facilmente como aquela pessoa ali, proposta na foto. Perfeitamente. Eu levei 5 minutos para fazer essas 3 imagens. 5 minutos? Usando um aplicativo disponível tanto para Android quanto para iPhone. Agora, quando a gente recebe e a gente repassa esse tipo de conteúdo, isso também é crime? Também é crime. É divulgação de imagem na internet ou pessoalmente, tanto na internet como divulgar fotos nuas ou sem a autorização da pessoa. Lu, mais um assunto, como a gente disse no início do programa, para a gente se preocupar, para chamar os filhos na hora da mesa do café da manhã, na hora do almoço, na hora da janta. A gente precisa se atualizar e atualizar também os conteúdos que a gente conversa com os nossos filhos. Está aí mais um, né? Perfeito, Roberta. Assim, a mãe, inclusive, falou uma coisa que eu achei muito bacana, que, assim, existe uma certa inversão de valores também, né? De colocar a culpa na pessoa que está com a saia curta, que é bonita, que tem fotos, né, chamativas. E isso não deve ser considerado um crime, né? Pelo contrário, o crime é a exposição, é a maldade. E aí a família tem uma responsabilidade enorme. A família não pode se ausentar da educação. Não é a escola que educa, né? É a família primeiro. Então, eu acho que esse é o ponto fundamental aqui,
para que a gente tenha jovens que não façam esse tipo de coisa e que lá na frente não continuem, né, cometendo crimes desse tipo ou até pior. Ó, tem uma mãe perguntando, geralmente, qual o perfil que esses criminosos ficam de olho para fazer essas montagens, professor? Olha, essa é uma pergunta muito interessante, né? Nesse caso, eu acredito que os jovens pegaram pessoas próximas a eles, mas normalmente os perfis que são mais procurados são aqueles que têm mais informações. Então, são aqueles perfis em que as pessoas compartilham mais fotos, compartilham muito sobre a vida pessoal. Então, inclusive criminosos podem se utilizar dessas informações para aplicar golpes. Por quê? Porque elas acabam conhecendo a vida da pessoa a partir daquela exposição. Agora, pegando esse gancho do que a mãe falou, é bem complexo falar sobre isso. Porque realmente, a filha até perguntou para a mãe, né? Poxa, mas eu não posso ser quem eu quero ser? E é complexo, isso eu fico até um pouco triste de dizer que a gente tem que ter uma certa malícia e passar isso também para os nossos filhos, de eles entenderem que aquelas informações, aquilo que está sendo colocado, publicado na internet, pode ser utilizado amanhã para cometer esse tipo de golpe, de crime. Tem aqui alguns comentários. A Ruth Luciano diz, na época do Orkut, fizeram uma página e pegaram as minhas fotos. Eu falei para a pessoa, tire as minhas fotos e o meu nome, vou procurar a justiça. A pessoa respondeu, pediu desculpas e deletou a página, né? Que bom que a pessoa aceitou essa comunicação, que geralmente nem contato com eles a gente consegue. Também tem um comentário aqui da Lúcia Maria Alcântara. Além da mulher passar por algumas situações dessas, ainda é julgada, culpada e na maioria das vezes por outras mulheres, né? Que foi exatamente o que aconteceu com a filha da dona Marta. Deixa eu voltar a falar com ela continua com a gente aí, né? E aí, hoje, como que a sua filha se comporta nas redes sociais? Infelizmente, a gente está aqui falando, né? Ah, pode postar, a gente precisa ser feliz. Não interessa se é na nossa vida pessoal, na nossa vida também no mundo virtual. A gente deve ser como nós somos, né? O reflexo daquilo que a gente é. Mas, infelizmente, às vezes nós temos atitudes podadas. Como é que é a sua filha hoje nas redes sociais? Então, hoje ela já tem 18, né? Já é de maior. Ela sempre procurou postar coisas para incentivar outras meninas, porque a gente vive hoje numa sociedade muito à mercê da depressão, da ansiedade, de doenças, né? E doenças que muitas das vezes as pessoas até não levam muito a sério, né? Acha que é bobeira, que é fingimento, mas são doenças que têm levado muito à morte, né? Pessoas têm tirado as vidas aí quase todos os dias, não é muito publicado, claro, eu sei que é algo muito sério, né? E aí acabam nem divulgando. Então, ela sempre procurou, assim, incentivar outras meninas em questão de academia, em questão de se cuidar, de cuidados. É uma menina muito bonita, então chama atenção. E realmente outras meninas até chegam para ela e falam, nossa, eu gosto muito quando você posta as coisas incentivando, sabe? Mas, assim, conteúdos para ajudar outras meninas mesmo, incentivar a se cuidar, porque tem muitas meninas que através de serem, como é que fala, sofrer bullying, as pessoas abusarem, às vezes por estar fora do peso, por alguma coisa assim no seu físico que não está legal, então às vezes ficam muito mal com a autoestima. Então você tendo alguém ali da sua idade, porque às vezes o pai e a mãe a gente conversa muito, mas o adolescente, ele é uma fase difícil, ele é uma fase que ele quer ter outro adolescente ao lado dele, né? E muitas das vezes o incentivo daquele adolescente vai ajudar aquela pessoa. Então, ela gosta disso, de postar as coisas mais para isso, para incentivar quando ela está na academia, essas coisas assim. Aí, por um tempo, ela deixou o perfil dela bloqueado, tal, eu conversei muito com ela por essa questão aí que, infelizmente, ela posta para o bem, mas há pessoas maldosas por trás que poderiam se utilizar disso, igual fizeram da outra vez, né? E aí ela deixou trancado por um período, agora como ela está de maior, ela já toma um pouco mais conta das opiniões dela, né? Mas nada demais, nada exagerado, né? Não. Isso, mas nada exagerado. A questão dela é mais isso mesmo. Aquela coisa de adolescente que quer ser blogueiro hoje em dia, né? Incentiva as outras, coloca coisas para vamos, né?
empenhar ali na academia, vão se empenhar nisso, e uma hidratação de cabelo, seja uma coisinha mínima, mas que eles gostam de postar e sempre incentiva assim a outros, porque ela mesma, quando ela parou, muitas meninas falaram, poxa, eu gostava tanto das coisas que você postava, me incentivava, tal. Então, assim, a pessoa tem um interesse bom naquilo que está fazendo, mas é aquilo, né? Infelizmente, quem está por trás, eu tenho um filhinho também de 10 anos e eu sempre prezo muito em ensinar ele que o respeito com todos, em geral, é muito importante. Mas principalmente em questão de mulher. Um dia ele estava na pracinha brincando, veio uma menininha querendo dar porrada nele, no meu enteado, e aí ele olhou e falou, mãe, a menina quer me bater. Eu falei, só que você é homem. Homem não se bate em mulher. Deixa que eu vou conversar com ela. Dona Marta, obrigada, viu, pela sua participação. A gente agradece imensamente a sua contribuição com esse assunto e falar mesmo, fazer esse alerta para as mães, para os pais, para os adolescentes, que isso precisa ser conversado em casa, que isso não é brincadeira, que isso, inclusive, é crime. Obrigada pela sua participação. De nada. A gente vai encerrando por aqui. Eu tinha até mais uma pergunta, mas o nosso tempo acabou. Lu, obrigada pela sua participação. Obrigada, professor Otávio, também. Obrigada, doutor Felipe, pela sua presença, Obrigado tá? pelo convite.